acabei de receber aí o pedido, tá? Olha só a qualidade, cara, show de bola, top, topzera. Já tô no meu quarto pedido já. Os números dele são muito bons, números clínicos, né? Por isso que ele acha que joga até 3 anos ainda. Esse tipo de pergunta que o diretor vai fazer ao departamento médico, ele mesmo, Felipe, já se antecipou. Ele, olha, eu andei olhando meus números depois que eu voltei, etc. e tal, e eu acho que tem o futebol para 3 anos ainda. Então, eu acho que ele vai usar esses números, sim, como um argumento para os 2 anos. Se vai convencer a diretoria Olá, ou não, o departamento. Os números vão na sua linha. Até o pessoal jogou enquanto você falava, porque combina muito com o que você falava. Ele está dizendo que essa tela mostra que quando está né, ele ficou 77 dias afastado por lesão na última temporada. Ó, a gente tem 2017, 18, 19 e 20. Jogos, a barrinha em verde são os jogos do Palmeiras, né? E quanto ele foi relacionado nessa amostragem que ele estava disponível, óbvio. Se a gente tirou a parte da lesão. Quando ele estava disponível, vejam que ele atua muito próximo do número absoluto do Palmeiras. Então isso mostra que ele sempre estava na banda, né, Jean? Sim, sem dúvida, né? Embora a gente veja uma queda no número de jogos em que ele ficou disponível, eu acho que a questão física ainda não é um problema para o Felipe Melo. Pode vir a ser. É claro que muitas vezes essa mudança ela é muito rápida, como foi inclusive com o Zé Roberto. Mas acho que não chegou. Então, por isso eu digo, e é claro que toda vez que a gente vai discutir se vale a pena renovar ou não, o principal argumento para você saber se deve ou não renovar é quanto você vai gastar por quanto tempo, né? Essa é a conta. Mas para ser simples e direto em relação a isso, eu acho o seguinte: se você tem a proposta de, vai renovar por 1 ano exatamente nos mesmos moldes, com o Felipe Melo ganhando a mesma coisa, aí eu não teria a menor dúvida. A menor dúvida, porque, como eu disse, ele estava jogando muito bem quando se machucou, voltou em altíssimo nível, a ponto de ser o titular nas finais da Copa do Brasil, colocando os garotos no banco, e os garotos, é normal, são muito bons, mas sofreram de uma certa irregularidade nessa fase final aí da temporada. Acho que é absolutamente normal pela pouca idade que tem. Estou de acordo com o Sormani que você não pode, de maneira alguma, tirar o espaço dos garotos, né? Do Danilo, do Gabriel Menino, do Patrick de Paula. São caras em altíssimo nível. Agora chegou mais um, né? Contratado a pedido do Abel. Então é claro que esses caras têm que ter espaço. Só que é tanto jogo na temporada, né? É tanta partida que o Palmeiras teve que jogar. O Palmeiras jogou 80 jogos na última temporada, 79 para ser mais exato. Claro que dificilmente vai repetir esse número, porque precisaria, né, de novo chegar à final de tudo, ser campeão da Libertadores, etc. Mas, de qualquer maneira, vai jogar muito, tem convocação de seleção e tudo mais. Então, acho que esse problema de tirar o espaço dos garotos, ele acaba não acontecendo. Acho que a questão toda, né, pelo que o Felipe vinha jogando, por ser um cara fisicamente acima da média, a questão toda é, se ele for irredutível em relação aos 2 anos, você vai topar? Acho que aí a gente pode ter dúvida, a gente pode discutir se vale a pena ou não. Se você estiver falando de renovação por 1 ano, nos mesmos moldes, e aí no final você vê o que faz, no final desse 1 ano você vê se renova por mais 1, né? Aí eu não teria dúvida que acho que seria um bom negócio. E aliás, o Palmeiras poderia fazer algo que é muito comum na Europa, se o Felipe topar, que é você colocar ali os gatilhos automáticos para renovação do contrato por mais 1 ano, de acordo com o número. Aí eles resolvem, mas assim, de acordo com o número de jogos que ele atuou, que foi titular, né, sei lá, de minutos, você pode usar o critério que você bem entender. Isso é muito comum na Europa, menos comum no Brasil, e acho que para um caso como esse talvez fizesse sentido. E aí, Zé, qual o tamanho do Felipe Melo? Não, eu acho que ele é um ótimo jogador. Chegou no Palmeiras, todos nós duvidávamos, né, daquilo que poderia acontecer, até pela imagem que ele tinha. Eu acho que ele desconstruiu essa imagem nesse último ano, né, porque até então ainda era um jogador que muitas vezes passava uma certa insegurança pela questão de uma hora tá bem, de repente dar uma entrada um pouco mais forte e deixar o time com 10 jogadores, mas ele desconstruiu esse tipo de imagem no último ano, especialmente
pelo comportamento, pela forma que ele jogou dentro da equipe, né? Como ele se Depois comportou. do jogo com o Cerro, talvez, né, Zé? Isso, depois do Cerro, porque ali foi por um fio, né, Jean? Que ali o Palmeiras iria ficar fora, né, da Libertadores, as críticas vieram. Aliás, Zé, em cima eu dele. ouvi naquele momento de um dirigente importante do Palmeiras, isso acabou não se confirmando, eu ouvi 2 dias depois daquele episódio, um dirigente importante do Palmeiras da época falando, não, agora chega, não vamos mais renovar, ele não vai mais ficar. Então, tivesse seguido naquela toada, de fato, acho que ele dificilmente estaria no Palmeiras hoje. Sim, e depois eu acho que ele é um ídolo. Aí eu entro muito com o que o seu Sormani falou, né? Porque assim, ele pode não ser um ídolo para mim, mas pode ser um ídolo pro Tchutchuco, né? Pro Dimas. Ele pode não ser um ídolo pro seu Sormani, mas ele pode ser um ídolo pro Mauro. Então, assim, tem uma série de formas de interpretar esse tipo de coisa. Dizer que ele passou e foi apenas mais um jogador no Palmeiras, ele não foi, por todos os episódios, tanto os episódios positivos como também os negativos. Mas isso faz parte da carreira do jogador. Né, Zé? Eu acho... ele divide Ele é opiniões. controverso, exatamente, Mauro. Divide. Eu acho que, assim, dizer que ele foi mais um na passagem... Dizer que ele foi mais um na passagem pelo Palmeiras, aí eu acho que não. Eu acho que ele conseguiu realmente marcar um pouco o território, mostrar o que fez, especialmente, como eu falei, eu volto a reforçar, nesse último ano, né, que aí ele desconstruiu toda essa imagem. Mas ser ídolo, né, eu sinceramente não tenho esse conhecimento, porque, como eu falei, eu penso dessa forma. Tem muita gente que fala, fulano de tal é ídolo, mas é muito da faixa etária, da forma como as pessoas enxergam, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, então não saberia dizer. Eu só sei que ele passou e deixou uma marca no Palmeiras. Eu falo de dividir opiniões, Felipe. Eu falo em dividir opiniões porque é o seguinte, eu converso, como todos vocês também, com muitos palmeirenses, e eu me lembro muito bem, na reta final, que como a coisa estava dividida, tinha muita gente feliz que o Felipe ia se recuperar antes do prazo, né? E o que mostra até que ele está bem fisicamente, né? Aos 37 anos ele teve uma recuperação que se esperava que demorasse mais e tal. Mas tinha uma turma, sabe, que eu li aqui, no WhatsApp, dizia não. Só chegou a final porque o Felipe machucou, porque com ele em campo, ia acontecer uma bobagem ou outra, ele ia causar uma expulsão, a gente ia perder um jogo. Então, assim, eu vejo muita divisão. Quando você pergunta é ídolo ou não é ídolo, vejo, pelo menos assim, na pequena amostra de palmeirenses com a qual eu converso, eu vejo muita gente dividida e me lembro muito desse tipo de coisa no final do ano. Se ele voltar... Puxa, aí agora o time vai ganhar mais corpo, mais liderança, mais isso, aí outra turma, não precisa se recuperar tanto não, a gente só chegou porque o Felipe estava fora, porque se ele está ali no caminho, se pega esses jogos com o River, argentinos, nossa. Então, assim, eu acho que divide, por isso eu não sei o que falar, assim. Diga lá. Posso falar um negocinho? Eu acho que talvez a gente pode pegar como parâmetro o Fernando Praz, né, para dizer, se idolatria é o que a torcida do Palmeiras tem pelo Fernando Praz, acho que não chega nesse nível, não chega. E aí, claro, nós estamos falando de um cara, né, completamente diferente também na sua maneira de agir e tal, porque acho que muito dessa controvérsia que existe em relação ao Felipe tem muita coisa que tem a ver com o que ele faz dentro de campo. Acho que, do ponto de vista técnico, pouquíssima gente, ou quase ninguém, discute a qualidade técnica do Felipe como jogador, mas discute-se sim os comportamentos dentro de campo e também os comportamentos fora de campo, a maneira como ele se manifesta, do ponto de vista político e tudo mais. Acho que isso acaba mexendo muito e fazendo com que haja essa divisão. Que outros jogadores recentes do Palmeiras não tem, como é o caso, por exemplo, do Fernando Praz. Sormani? Então, eu acho que eu sou voz discordante aqui entre nós aqui, né? Eu acho que o Felipe Melo atrasa o jogo. Não, eu acho que ele foi muito bom jogador. Eu acho que ele foi muito bom jogador. Hoje ele já não aguenta mais. Eu acho que ele tira a velocidade do Palmeiras. Entendeu? Ele é um jogador que cadencia demais o jogo. Cadencia demais, ele não tem velocidade mais. Nem para marcar e nem para sair jogando. E aí o Zé pode até falar melhor do que eu, porque é uma posição que ele jogou. Ele jogou em altíssimo nível. Assim como o Felipe Melo foi seleção brasileira. Mas eu vejo no Felipe Melo um jogador lento. E para o futebol de hoje, para o futebol competitivo que o Palmeiras
pretende jogar para voltar a ganhar Libertadores, Copa do Brasil, quem sabe o Brasileiro, mais um Paulista, ganhar agora a Recopa Sul-Americana, a Supercopa do Brasil e tudo mais. Eu acho que o Felipe Melo é um jogador que atrasa o jogo. Ele atrasa o jogo. E eu vou na linha do pessoal. Mas você não do acha Palmeiras, que para um certo tipo de jogo ele funciona bem? Então, mas os jogos importantes, Jean, eu acho que são jogos que você precisa de intensidade. E eu acho que essa intensidade ele não entrega mais. Ele foi um grande jogador. Foi um grande jogador. Eu vi a carreira dele. Ele foi um grande jogador. Ele tem 37 anos. É normal que isso ocorra. A idade chega. Bate. Você se sente cansado. Quando a gente vai ficando velho, a gente fica cansado quase o tempo inteiro. A gente não pode ver uma cadeira que a gente senta e quer tirar um cochilo. Então eu acho mais ou menos isso, entendeu? Se fosse o Felipe Melo com 30 anos de idade, eu não teria a menor dúvida em renovar com ele. Menor dúvida. Porque não seria esse Felipe Melo. Porque eu também achava a mesma coisa. Vai botar o Felipe Melo na final da Libertadores, o Palmeiras vai correr riscos. Eu acho que o Palmeiras correu risco no final da Libertadores. Entendeu? Não, o Felipe, ele usa da experiência, né? O que o seu Sormani está falando em relação à velocidade de jogo, à intensidade de jogo, né? O Felipe usa a sua experiência e ele posiciona os garotos ao lado dele, né? Quem está jogando do lado dele acaba se sacrificando um pouco, porque o Felipe, se você prestar atenção dentro do posicionamento do Felipe, o Felipe joga quase como um zagueiro, né? Ele joga bem na frente dos dois zagueiros, posicionando e distribuindo a bola, que é onde ele tem a qualidade. O Felipe não pode mais sair para os lados do campo para buscar os jogadores da marcação. Por isso que tem o Patrick de um lado, por isso que tem o menino do outro, né? Por isso que tem o Danilo muitas vezes, por isso que você tem aquela coisa dos jogadores voltarem pelos lados do campo para não terem essa exposição, né? Nesse quesito aí, no que o seu Sormani está falando, eu também concordo nisso. Muitas vezes ele acaba, nesse aspecto, dando realmente uma segurada no time por conta da sua capacidade de velocidade, mas ele acaba, de certa forma, um pouco, e aí eu acho que, por exemplo, nessa questão, eu acho que ele vai ser importante para os garotos, porque eu não vejo, com todo respeito, e aí não é ser saudosista, pelo amor de Deus, não é isso, mas eu lembro de um futebol brasileiro que no passado, não muito distante, nós tínhamos volantes que faziam inversões de jogo de 60, 70 metros, nós tínhamos laterais que faziam essas inversões, nós tínhamos meias que, poxa, tá aqui, fazia inversão para pegar o lado contrário. Hoje são poucos ou raríssimos os jogadores que fazem isso. O Felipe é um dos. Esses meninos que estão ao lado dele, precisam prestar atenção nisso. Se vocês lembrarem, o Danilo, ele faz muito isso. O Danilo e o Patrick de Paula, né? Eles fazem muito essas inversões. Isso é fundamental para quem está no meio do campo. Então acaba, de certa forma, compensando. Mas o seu Sormani está correto no sentido de velocidade e intensidade de jogo, né? Mas só rapidinho... Fecha aí. Tá, não, só rapidinho, porque eu entendo o que o Sormani está falando e concordo que, de repente, para um determinado tipo de jogo, não é o Felipe o cara para jogar. Assim como no jogo contra o Grêmio, eu acho que no fim fez sentido. Eu estranhei também porque não achava que ele tivesse 100%, mas no jogo contra o Grêmio fez sentido, e não só pela qualidade nas bolas longas, que ele tem, acho que mais do que qualquer um dos volantes do Palmeiras, mas também porque, ao contrário dos outros jogadores de meio campo que o Palmeiras tem ali para escalar, ele dá uma força nas bolas aéreas, a grande arma do Grêmio, né? Nas finais da Copa do Brasil, ele tem uma qualidade muito grande para ajudar na defesa, por exemplo, nas bolas aéreas, por isso foi escalado como zagueiro pelo Vanderlei e tal. Então, eu acho que no fim das contas, para quem pode se dar o luxo, né? E talvez o Palmeiras possa se dar o luxo de ter jogadores de diferentes